te faz feliz, o que te faz ver, o que te faz livre. Viaje por aí, explore o mundo, veja tudo que... A gente está começando mais um episódio do Viaje por Aí e a gente tem hoje um convidado muito especial, que ele não só faz parte da história do Viaje por Aí, como ele é um grande fã nosso também. E, aliás, por ter pessoas assim, é que tem fortalecido muito o meu trabalho, meu e do Ziomar à frente do programa. Então, já vou logo apresentar o nosso amigo Luiz Pimenta, que é designer gráfico, criador de conteúdo e responsável também pela nossa marca Viaje por Aí. Que prazer te receber, Luiz. Pô, igualmente, é um grande prazer estar aqui. Uma amizade aí de 10 anos, né? Pois é, como o tempo passa. O tempo passa rápido. E obrigado pelo convite, muito bom. O prazer é todo nosso ter você aqui. Obrigado. Porque olha só que bacana, né? A gente até fica emocionado, porque quando a gente ainda não tinha nem ideia do que seria o programa, você já estava lá, vendo o potencial já na nossa marca, já ali com a gente criando para a gente transformar esse sonho em realidade. E que bacana a gente ver que até hoje a gente usa o logo. É verdade. E você vê, era um logo que a princípio foi só para um programa de TV, depois virou website, depois a gente fez alguns eventos e agora um podcast também. Verdade. Não, e o legal de tudo isso é assim, as pessoas, não só o Luiz, a equipe da CMV Filmes, a Rai e o Cris estiveram aqui, todas as pessoas que iniciaram o projeto com a gente, e a gente tem um carinho muito grande pelo Luiz, não só isso, pela paixão com o programa, com a paixão pelo Viagem. Ele sempre foi um incentivador nosso. Vamos para cima, Ziomar, Lilica. Então ele criou o logo, né, Lilica? Ele criou o nosso site, o viagemporaí.com. Ele fazia as nossas artes, ele participou desde o início, quando era da Eco TV, ele ia nas gravações, nos dava as dicas. Então isso para nós é importante, Luiz. Quero te agradecer por ter aceito o nosso convite, né? E feliz demais por você estar desenvolvendo o seu trabalho junto com o seu Pimenta Comunicação, né? E você é um profissional que cresceu cada vez mais e a gente quer te agradecer também por toda essa história, por essa paixão e dedicação no Viagem. Pô, eu que agradeço. Obrigado pela confiança, né? Como eu comentei, há 10 anos atrás a gente se conheceu. Era tudo uma ideia, né? E é muito gratificante quando a gente consegue pegar essa ideia e trazer para a realidade. E não só isso, né? E ver a jornada de vocês lá no começo até hoje, né? E uma honra o logo estar presente ainda, né? E ser a marca oficial aí do Viagem por Aí. Muito legal. Sim, e eu queria até que você falasse pra gente como foi esse processo de criação, porque você vê, a gente gosta que tem aquele izinho estilizado, que tem um globinho, a gente gosta das cores também. Conta pra gente como é que funcionou o seu processo criativo. Legal. O processo criativo, ele é uma união entre o cliente, né, e o designer. Então foi muito importante toda a informação que vocês me passaram, né, dentro dessa informação eu consegui pensar em como transformar tudo isso numa identidade, né? Então a gente partiu de um estudo de 3 logotipos na época, né? Dentro de todo o conceito briefing que vocês passaram para a gente, e dentro do briefing, com essas 3 artes, a gente acabou escolhendo essa, né? Que foi a que eu mais gostei, né? E aí vocês também gostaram bastante. Eu fiz uma grande pesquisa em relação à cor, tipografia, né? Algumas referências do que é utilizado no mercado, como as marcas estavam se comunicando naquele momento, né? E foi legal porque funcionou não só para aquele momento, mas até hoje, né? Então, quem vê o logo já consegue entender do que se trata o Viagem por Aí. Muito legal. E o logo é interessante. Luiz, e como foi essa relação afetiva, né? A sua pessoa física com Viagem por Aí, esse envolvimento? Você já tinha tido antes alguma experiência com programas de TV, com turismo, ou foi sua primeira experiência? Foi a minha primeira experiência, né? Eu lembro que quando vocês entraram em contato, enviaram os materiais, né? A gente marcou uma reunião e o projeto já me encantou de primeira, assim. Eu falei, nossa, que projeto legal. E a autenticidade de vocês, né? E aquele primeiro programa na Eco TV, né, toda aquela imersão, né, muitas vezes indo para lugares próximos, que são lugares que qualquer pessoa tem acesso, né, não só lugares tipo internacionais, né, viagens internacionais, mas não, mostrando ali o que é possível, o que é palpável de uma forma interativa, imersiva e criativa. Então isso, legal demais, isso me cativou, né? E sempre que o Zizi ou a Lilica me falam, tem um projeto novo, nossa, para mim fico muito feliz, porque é muito gratificante.
Ah, De que verdade. legal. Ah, que bacana. E você hoje continua trabalhando com a criação de muitos logotipos? Sim, é uma das vertentes, né, da Sil Pimenta hoje. Eu trabalho com criação no geral, né, então o logotipo é uma delas. Trabalho muito com o digital, mas ainda faço muito a parte offline também. Como vocês sabem, eu fiquei um bom tempo no meio do café, né? É um segmento que eu amo, de paixão, né? Café é minha vida, eu não existo sem café, né? E esse meio do café acabou gerando algumas amizades, alguns contatos, que eu fiz muita embalagem, né? De café, dezenas de embalagens já no Olha. mercado, e toda a parte de mídias sociais também, que eu faço diariamente, né? A gente faz toda a parte de gerenciamento, de contas, como a gente fez com o Viagem um tempo, né? Então, programação de posts, criação de conteúdo, desenvolvimento das artes. Então, hoje a agência, né, a empresa, ela é 360, né? A gente abrange todas as áreas do design e da comunicação. Isso é muito necessário também nos dias de hoje, Luiz, para atender o cliente em 360. E você, dentro da sua demanda hoje, você tem um departamento comercial, você mesmo prospecta, e você tem pessoas que colaboram com o seu trabalho, ou você é um profissional hoje que está muito sobrecarregado? Assim, a gente acaba sendo um profissional bem versátil, né? Eu comecei na propaganda profissionalmente, né, em agência em 2008, e a gente aprende muita coisa. Então, eu desenvolvo muita coisa, mas eu tenho muita gente que me ajuda também, né? Eu não trabalho sozinho, é uma engrenagem, né? Cada um fazendo sua parte ali, o trabalho consegue andar e a coisa consegue fluir, né? Muita coisa eu ainda faço, sim, mas tem essa equipe que dá todo o apoio. Né? Os parceiros, Os parceiros são fundamentais, né, gente? E foi o Luiz que fez aí o Media Kit aqui do podcast. Então, vocês estão nos ouvindo, precisarem de alguém para fazer um Media Kit, um bom Media Kit, vai lá no Instagram do Seu Pimenta Comunicação, né, Lelica? Sim, é verdade. Sabe o que a gente acaba percebendo? Que às vezes algumas pessoas, até que trabalham com comunicação também, ou com criação de conteúdo, elas acabam negligenciando essa parte de ter uma identidade visual profissional. Elas pensam, não, hoje em dia eu consigo acessar um banco de imagens, eu consigo fazer o Canva, eu mesmo consigo fazer isso daqui. E não é assim que funciona, né? A gente sabe que, olha, como você explicou, existe todo um estudo para saber qual que era a nossa história e qual que era a imagem que a gente queria passar para o público. Exatamente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso daí, para quem ainda acha que não precisa desse profissional para cuidar da identidade visual. A identidade visual é muito importante, né? Porque assim como a gente, pessoal, tem uma identidade, né, um estilo de se vestir, um estilo de falar, um comportamento, uma música, a nossa marca, ela precisa ter uma identidade, né? É essa identidade que vai chegar e vai conectar as pessoas com a marca, né? Se a gente pegar, por exemplo, vamos dar um exemplo de conexão, a Vans, né, uma marca conectada com o público de skate, né? Então, essa conexão é muito importante. Por isso que a identidade visual, ela é fundamental, porque ela não vai ser utilizada apenas nas redes sociais, ela vai ser utilizada em todos os materiais da empresa, né? Então, essa padronização, de repente, na papelaria, né, na rede social, no site. Quando você vê um comercial de uma grande empresa, muitas vezes você já sabe que é daquela empresa, por quê? Por causa da identidade visual, né? É aquela cor nos elementos, né? Aquele jingle que está tocando. Então, isso é muito importante. Isso que vai fazer a sua marca ser conhecida, se fortalecer no mercado, né, e realmente se apresentar como uma grande marca para o público em geral. Não, e saber também, né, acho que a escolha das cores, você vê a Petrobras, que é o verde e amarelo, tem essa identificação do Brasil, o Banco Santander, que é o vermelho, que é um banco espanhol, identificada com as cores da bandeira espanhola. Então, essas cores que estão ali, não estão ali por acaso, elas têm um significado. O Bradesco com o seu logo, com a árvore. Então, tudo tem um propósito, tem um significado, né, Luiz? Exatamente. A cor comunica, a tipografia comunica, o tipo de imagem comunica. Então, o grande lance do design é você juntar tudo isso numa peça, né, numa marca, e apresentar isso para o público de uma forma personalizada, né, onde o público já reconhece a empresa pelas cores, pela foto, pelo estilo. Por exemplo, do Viagem, né? Essas cores representam uma área verde, por exemplo, o céu
e um deserto, uma praia, né? Então Perfeito. tem toda essa conexão Tem a tudo viagem. a ver, né? Tudo a ver. Luiz, dentro do seu portfólio de clientes, você deve ter vários perfis. Você tem aquele cliente que é o desafio para você, aquele cliente que tem um orçamento apertado e te procura, Luiz, como que eu vou fazer com esse orçamento apertado? Quais são as dicas que você dá para esse cliente? E qual é o perfil de cliente que te procura? Quais são os desafios hoje do seu Pimenta Comunicação? Eu atendo todo tipo de cliente, né? Eu atendo tanto o cliente direto que me procura, eu atendo algumas agências também que me passam algumas demandas como designer, né? Aí eu mesmo que atendo, são trabalhos diretamente meus, né? E hoje tem o perfil do cliente menor, né? Que ele procura, querendo fazer. Muitas vezes ele não tem o budget, mas isso não vai impedir que ele faça um trabalho bacana, né? Eu acho que isso é interessante. O design, né? A rede social, ela te proporciona isso. Você não precisa fazer um grande aporte financeiro. É claro que aquela máxima, né? Quanto mais você colocar, mais retorno você vai ter. Mas não é porque você não pode colocar muito que você não pode fazer, né? Eu acho que essa democratização da rede social é muito legal. E quando o cliente ele tem essa visão de contratar um profissional, de contratar uma agência, né? Para gerenciar a rede social dele, por mais que a pessoa não vá gerenciar o negócio como um todo na parte do marketing, mas para dar uma dica, conversar, falar, pô, isso aqui pode ser interessante, isso aqui pode ser legal, já vai dar uma valorizada muito boa. Isso é legal, né? Luiz, sim. E como você tem acompanhado a questão do algoritmo nas redes sociais? Porque isso mudou um pouco, né? A questão de que os destinos, os clientes olham muito para aqueles números muito altos. E muitas vezes esses números muito altos não têm engajamento, não têm entrega. E aí surgiu a figura do micro-influenciador, que tem ali seus 10 mil seguidores, mas tem um público cativo, um público que engaja. E como você tem acompanhado isso e essas mudanças, e os próprios clientes também, e como as marcas têm visto isso na sua visão? Hoje o foco é muito em conteúdo, né? Então, quanto mais autêntico for, melhor, né? Quanto menos artificial, menos produzido e mais real for, é mais interessante. Os micro-influenciadores, eles são uma ferramenta essencial também para o crescimento de empresas, né? Porque eles falam com um nicho específico e eles conseguem ser diretos, né? Hoje, não importa mais, tenho 100 mil, 200 mil, 300 mil seguidores, isso mudou demais, né? O que importa é o que você está passando, qual conteúdo você está entregando para as pessoas, que relevância isso tem, né? Quem você é, a sua autenticidade, né? Não adianta mais fazer uma coisa fake, querer criar algo que não é real, porque não vai funcionar, né? Então hoje a autenticidade em primeiro lugar e verdade para o público para trazer um conteúdo relevante. Que bacana, isso é interessante, porque olha só, quando a gente olha para trás, eu tento lembrar de como eram as nossas primeiras comunicações ali no Viagem Por Aí. Quando a gente começou, não existia nem stories ainda. Ninguém gravava na vertical. Não tinha. Você vê, eu lembro que um dia desses eu estava precisando de um material antigo nosso. Eu falei, não, nossos vídeos são tudo na horizontal. Porque você vê, mudou a forma de comunicar. A gente está mudando até a forma como a gente conta as histórias, né? Mas ainda existe a nossa essência, né? Sim. Isso que é o bacana. E como a gente já tem também, né? Toda essa identidade visual aí de forma profissional, a gente conseguiu manter, né, uma unidade desde aquela época até hoje. E que bacana que a gente ainda consegue comunicar com o nosso público, né? Consegue tocar essas pessoas. É muito legal. E o trabalho de vocês é muito bacana. Eu sempre acompanhei, né? Sou fã. Foi demais. E toda essa informação que vocês passam, com a qualidade que vocês passam, faz todo o diferencial. E é disso que se trata a rede social hoje em dia. Sim. Né? É realmente você dividir experiências, contar histórias. Pessoas se conectam com pessoas, né? Então precisa ser verdadeiro, precisa ser real. Exato, né? Precisa. E isso é muito bacana. Às vezes a gente não tem noção, né? A Lilica, por exemplo, ela trabalhava num jornal e às vezes ela recebia lá uma mensagem de um leitor e ela ficava muito feliz que tinha alguém lendo. E agora na televisão a gente tem uma repercussão. Eu tô aqui, ele tá contando a minha história. Eu tô aqui, Para de contar a minha história. É um comparativo que eu vou fazer dela quando eu escrevia e hoje num Viagem a gente sai às vezes e é encontrado, é abordado por pessoas que acompanham o nosso trabalho. Né? Então a televisão, o impacto que dá é realmente pessoas e a gente fica muito feliz
feliz quando encontra essas pessoas, fala, eu acompanho o trabalho de vocês. Então isso para nós é um feedback fundamental. Né? Então é muito mais que o dinheiro, então essa felicidade é bacana demais. Às vezes eu publico um Reels, daí eu vejo um like, eu falei, eu conheço essa mulher, eu lembro quando a gente foi para Monte Verde e a gente conversou um pouquinho na rua. Você vê que gostoso, né? Não tem aqueles vários likes. Não, eu sei quem é a pessoa que está ali acompanhando a gente. Mas é sobre isso, né? É essa conexão que se cria, porque você acaba meio que virando um amigo da pessoa, né? Quando a pessoa te encontra, não é um desconhecido, já abraça e conversa, Isso nossa, mesmo. e aí e tal, aquela viagem que você fez, né? Então, essa conexão é legal, e isso que conecta, né? E se você consegue trazer isso com uma identidade, né? Soma isso demais. É fundamental, e essa coisa também da confiança, porque tem aquela coisa, não, Zilmar, a Lilica falaram no programa, aí eu vou porque tem a credibilidade deles que conta, né, Luiz? Sim. Então você imagina o tamanho da nossa responsabilidade, que a gente tem que trabalhar com a autenticidade e verdade. Luiz, você também acompanhou no nosso ano, a festa de 1 ano do Viagem em Campinas. Você esteve com a gente. Conta pra gente um pouco dessa sensação de participar do projeto e como foi para você, dentro do seu portfólio, ter desenvolvido esse trabalho do Viagem. Nossa, foi muito legal essa festa, marcou demais, assim, porque foi um momento do Viagem muito especial para todos, né? Que merecia essa comemoração, né? E foi uma comemoração muito, muito bacana. Conheci várias pessoas lá naquele dia, né? E a repercussão foi muito boa, muito positiva. Foi. E é uma coisa que eu guardo sempre, né? E sempre comento. Já faz quanto tempo já? 9 anos. 9 anos já. Um ano, verdade. O programa, ele estreou se eu não me engano, ele estreou no dia 28 de abril de 2016, às 11 da noite, na Eco TV ABC. Foi isso mesmo. Não, e a gente sabe que você também tem uma parte de produção de conteúdo, né? Porque você tem o seu canal no YouTube específico sobre café. Eu queria que você contasse também sobre esse trabalho pra gente. Legal. A minha história com o café foi interessante, né? Porque eu sempre gostei de café. E eu achava que eu gostava daquele tipo de café que eu tomava. E aí, quando eu casei, olha que louco, né? Quando eu casei, eu ganhei uma Nespresso de um amigo. E aí eu fui na loja e eu falei, nossa, tanta variedade, né? Tanta coisa, eu preciso descobrir como degustar isso, né? Eu preciso entender o que é o que, porque tem tanta coisa. E aí, deu aquele estralo, né? Eu comecei, tirei o açúcar, fui tomando, experimentando, entendendo cada um dos sabores. E um certo dia, eu queria comprar uma cápsula, que a Nespresso sempre lança cafés de Natal, né? Natal, do final do ano e tal. Eu falei, eu quero comprar, mas deixa eu ver se tem um review aqui, para eu ver se é bom, né? Alguém falando alguma coisa, dando opinião, e não tinha. Falei, quer saber? Eu vou comprar essa cápsula e eu vou fazer. Porque quem não quer nada, né? Vou pegar meu celular, gravar e começar. Então, minha paixão por café começou aí, né? E aí eu gravei o vídeo, assim, com o meu celular e falando e legal. Só que na época eu trabalhava numa agência, né? E o pessoal assistiu, né? Compartilhei o link. O pessoal falou, você é designer, cara. Você precisa de uma coisa mais elaborada, mais bacana. Não dá para chegar assim e gravar com o celular. Tem que ter uma abertura, tem que ter uma trilha, tem que ter uma iluminação. Falei, tá, legal, vou fazer. E aí comecei a fazer. Comecei a comprar café, comecei a fazer. E aí, com isso, algumas marcas começaram a me procurar para eu falar do café delas. Começaram a me enviar alguns cafés. E aí comecei a ir em alguns eventos, conhecer algumas pessoas. E aí fui me envolvendo nesse meio. Esse meio é muito apaixonante, tá? O meio do café, ele é realmente uma família, assim. Fiz várias amizades, conheci muita gente, experimentei muito café. E aí eu fui desenvolvendo isso, né? Semana passada, inclusive, eu dei uma olhada no canal, porque eu dei uma parada depois que minha filha nasceu, né? Para poder me dedicar a ela. E ao todo foi 1,5 milhão de visualizações que o canal teve até hoje. Você precisa voltar com esse canal. E tem um detalhe também, que toda vez, viu, gente, que o Luiz chama a gente para uma reunião, ele fala, vamos tomar um café. Porque assim... A gente toma à noite mesmo, de tanto que o Luiz ama de paixão o café. Mas bacana, viu, Luiz? Parabéns pelo seu canal, pela sua produção de conteúdo. Obrigado. Bacana. E eu queria que você falasse também, a questão do café cresceu.
hoje você tem aí os cafés especiais, tem algumas marcas também, que se você quiser citar um nome para indicar. E qual é o segredo também na escolha do grão, se é torrado ou não? Fala um pouquinho disso pra gente. O mercado do café, ele cresceu bastante, né? Hoje ele está um pouco caro, digamos assim, né? Mas tem fatores climáticos, enfim, várias coisas que afetam isso. Mas mesmo com essa alta, quem gosta de café não vai deixar de tomar, né? E o café de qualidade principalmente, porque a gente tem algumas categorias de café, né? A gente tem o extra forte, a gente tem o tradicional, a gente tem o superior, a gente tem o gourmet e a gente tem o especial, né? E então, eu particularmente, eu tomo gourmet no dia a dia, né? E quando você começa a tomar, você não quer tomar um outro. É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Uhum. E é uma coisa interessante. Eu e Lilica estamos nessa discussão em casa. Ai, porque nossa. a gente tá assim também. A gente tá no gourmet, a gente fala, meu Deus, mas não dá pra voltar pro Não dá pra tradicional. voltar. Não. Exatamente. E é engraçado que é uma coisa assim, né? De repente você fala, vou experimentar o gourmet, e você toma. Você fala, pô, é café. Né? Só que aí quando você vai voltar, você fala, não, peraí, não dá para voltar mais, né? aquele gosto de não dá meia para voltar suja, atrás. Que é um passo que a gente está uns mais de 3 anos aí, que a gente toma café sem açúcar também, justamente por isso. Então a gente hoje consegue saborear. E eu e Lilica, a gente sempre está procurando novas marcas, a gente sempre vai buscar coisas novas no mercado. E é bacana, é um mundo completamente diferente e é bom, né, Luiz? É muito bom, é um mundo completamente diferente. Quando você chega no mercado e vê aquelas possibilidades na gôndola, né? Tem alguns lugares que ainda não chegou, né? O gourmet, no meu bairro mesmo não tem. Né? Mas vai chegar. Vai chegar. Quando eu quero comprar um café gourmet, eu tenho que ir para um mercado maior. Eu indico muito Três Corações, o gourmet. É um café que eu gosto muito. Tem um preço né? bom? Tem um preço bom, né? Ele é mais caro do que o tradicional, mas ele tem um preço bacana. E o que é interessante é que você, né, quem não conhece muito de café, quer saber se ele é gourmet ou não, você pega a embalagem, olha atrás, tem o selo da BIC ali. Uhum. Ali naquele selo tem a categoria do café. Se ele é um extra forte, se ele é um tradicional, se ele é um superior ou gourmet. Então você consegue fazer a sua escolha. Para você né? que está aí no supermercado, que vai comprar. Olha, boa dica do Luiz. Viu? Porque muitas vezes você vê aquela embalagem bonita, né, um nome, arábica, só que você não sabe qual que é a categoria do café. Então, olhando ali, né, sempre importante verificar o selo da BIC. Se for um café especial, ele tem um outro tipo de selo. Né? Então é bem interessante dar essa pesquisada aí antes de comprar, até para poder experimentar o café diferente de mais qualidade. Uhum. E ficar de olho nos reviews também, né? Ficar de olho nos reviews. Né? Já tem essa facilidade, já tem verdade. esse serviço. E você poderia dar uma dica para quem está pensando em agora em criar um canal no YouTube também, para quem está querendo se lançar como criador de conteúdo? Acho que a dica principal é seja autêntico, né? Um bom microfone é essencial, né? Eu acho que é mais essencial do que a câmera e uma boa iluminação. Isso é o principal. Autenticidade, falar de um tema que você gosta, de um tema que você conhece, não necessariamente domine. Eu, quando comecei a fazer os reviews do café, eu só gostava de café, né? Um coffee lover. Mas aí, com o tempo, fui aprendendo. Então, o legal disso é que é uma escola, né? Você vai produzindo, aprendendo, conhecendo, desenvolvendo. Hoje eu posso falar que eu conheço alguma coisa, né? Tenho muito que aprender ainda. Mas quando eu comecei, eu não sabia praticamente nada, né? Eu gostava de tomar e passava a minha opinião como consumidor, não como um especialista, né? Que eu acho que é interessante também. Acho que gostar já é 50%, né? O restante você vai procurar conhecimento. É até isso mesmo que te aproxima do seu público também, né? Exato. Porque falar de um especialista, falar para outro especialista, não, né? É a pessoa que quer consumir que está ali interessada, né? Fica muito técnico, né? Porque você ouve um especialista de vinho, por exemplo, não, porque a nota tal. É claro que hoje eu consigo notar isso, né? Existem essas notas, são reais, só que de repente a pessoa que está começando não tem essa percepção. Né? Então a opinião de quem está ali mais ou menos na mesma experiência, né, vai agregar bastante. Mas é igual a experiência que a gente tem, eu acredito, com comparativo com o vinho. Você vai degustar,
não tenha pressa. É devagarzinho. É devagar. Porque se você tomar rápido, você não vai nem perceber. Eu acho que o segredo está aí. Devagarzinho, percebendo os sabores. Eu acho que é o caminho, né, Lili? E outra, é para ser divertido também, né? Exato. Ninguém aqui é juiz do café também, não é? Mas A gente quer tomar café, né? Lógico. Verdade, Lili, acho que a gente, assim, só que tenho a agradecer a vinda do Luiz, a nossa felicidade em receber você aqui e te agradecer por esses anos de dedicação ao Viajo. Você é um apaixonado pelo projeto e continue, tá? E você faz parte desse projeto, ninguém tira isso. E quero que você volte mais vezes, sim, para falar de outros assuntos, outras coisas. Ou do próprio café, quando você reativar o canal. Legal. Venha para cá e vamos fazer um cafezinho na hora. Vamos. Aqui para a gente tomar. Obrigado mesmo, em nome do meu nome, em nome da Lilica, né, do Viagem Por Aí. Sim, você é sempre muito bem-vindo, porque você faz parte da nossa família Viagem Por Aí. Então, Obrigado. venha nos visitar sempre. Valeu demais. Obrigado. Obrigado, abraço. O que te faz feliz, o que te faz ver, o que te faz livre. Viaje por aí, explore o mundo, veja tudo que existe. O que te faz feliz, o que te faz ver, o que te faz livre. Viaje por aí, explore o mundo.